Vamos pedir que nessa noite nós possamos contemplar os céus abertos e a glória de Deus encher as nossas vidas. Cante comigo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O que mais? A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Cante! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vamos pedir para que possamos ver a glória do Senhor enchendo as nossas vidas. Cante! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu tenho certeza que você sentiu o Senhor te tocando aí, meu querido. Glória a Deus. Vamos pedir para o Senhor, mesmo em dias difíceis, Ele revelar a sua glória em nossas vidas. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Olha só. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. E o que ela sabe? Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. O que eu farei? Descansarei, pois sei que és Deus. Faça isso. Descansarei, pois sei que és Deus. Descanse no Senhor, meu querido. E ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, toda a honra, o louvor para sempre, sempre. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, 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 toda glória. Para sempre, amém. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, para sempre e sempre, amém.
A paz do Senhor, queridos, que bom estarmos juntos novamente no propósito de glorificarmos o nome de Jesus. Se você que me assiste está feliz com este momento que teremos, dê um glória a Deus. Vamos juntos fazer isso? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos, todos vocês que nos assistem e que amam ouvir a palavra de Deus e que amam o Ministério Vida Plena. É uma alegria, queridos, juntos glorificarmos o nome do Senhor. Estamos na reta final do ano 2021 e um novo ano logo começará. E desde já começa esse período de reflexão sobre tudo aquilo que vivemos ao longo do ano, mas também chegou o momento de nós buscarmos no Senhor esperança por dias melhores, buscarmos toda a direção do Senhor para retornarmos com fé em Cristo, a buscarmos os nossos alvos e objetivos, mas principalmente retornarmos aos nossos cultos presenciais, a eles que em breve passarão a ser realizados em um novo endereço, que em breve estaremos comunicando a todos vocês. Desde já, queridos, eu quero desejar também a você e a todos da sua família boas festas, com muita saúde, muita paz e prosperidade, e que você tenha um ano novo, repleto das bênçãos de Deus. Hoje, queridos, nós vamos, pela palavra de Deus, alcançarmos um nível maior de entendimento e revelação da parte do Senhor, pois é pela palavra, queridos, que nós podemos adquirir a intimidade e a sabedoria que vem dos céus. É por ela que nós somos santificados. É pela palavra que nós conseguimos a perdoar e a pedir perdão quando necessário. É pela palavra que também somos curados das nossas feridas de alma, somos libertos de toda a escravidão do pecado, e é pela palavra, queridos, que nós vivemos a verdadeira prosperidade da parte do Senhor. Por isso, vamos meditar juntos na palavra de Deus, pois ela é o alimento espiritual ao qual eu e você necessitamos. Antes de nós irmos para a mensagem de hoje, eu quero orar por você que é dizimista e ofertante da obra do Senhor. Dizimar e ofertar, primeiramente, queridos, é reconhecermos dentro do nosso coração de tudo aquilo que conquistamos vem do Senhor. O nosso trabalho, a nossa renda vem dele. Por isso, nós devolvemos ao Senhor aquilo que já é dele. Apenas devolvemos aquilo que já é do Senhor. E fazemos isso como um modo de honrarmos a Ele, de modo a glorificarmos o seu nome. Mas é importante, queridos, lembrarmos o que diz a palavra quando entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta no altar do Senhor. Ela diz: dê cada um conforme o que está no seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama aquele que o faz com alegria. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou obrigação, mas, sobretudo, faça com alegria, pois Deus ama a quem dá com alegria. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada dizimista e ofertante da obra do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o seu trabalho, os seus negócios. Que a prosperidade do Senhor esteja em favor a cada um dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor continue sendo provedor, Senhor, das suas dispensas. Abençoa cada um, Pai, com toda sorte de bênçãos. Mostra a eles, ó Pai, o seu poder, a sua graça e glória, Pai. E faça com que cada um deles possa experimentar a verdadeira prosperidade da parte do Senhor. Juntos, Pai, numa só fé, repreendemos toda ação do inimigo, toda estratégia do inimigo sobre as finanças dos teus filhos. Nós repreendemos toda ação do inimigo e que toda escassez, dificuldade financeira, toda a situação, Pai, precária, seja algo passageiro na vida dos teus filhos, e que a prosperidade do Senhor volte a reinar sobre o lar de cada um deles. Abençoa o Senhor com toda sorte de paz, no trabalho, na família, em suas decisões, em seus caminhos. Oramos, ó Pai, por todos aqueles que estão em busca de uma oportunidade de emprego, por todos aqueles, ó Pai, que estão ansiosos por algo novo da parte do Senhor. Abençoa-os, ó Pai, que a tua paz seja por cada um deles, e que em breve todos, ó eles, ó Pai, glorifiquem o teu nome
mediante, Pai, a confirmação das Tuas bênçãos sobre as suas vidas. Clamamos isso, Pai, pela autoridade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Ainda, queridos, aproveitando esse tempo de oração, vamos orar pelos nossos pequeninos, pelas nossas crianças. Senhor, nós pedimos a Tua bênção e a Tua proteção por cada uma das crianças que fazem parte do nosso ministério. Lembramos, ó Pai, também de todas as crianças, ó Pai, que nesse momento estão distante da igreja do Senhor. Pai, abençoa todas elas, livrando-os, ó Pai, das más companhias, da violência desse mundo. E que, Pai, a cada pai, cada mãe, cada responsável por elas, conduz-as, Pai, nos caminhos retos do Senhor. Dai sabedoria, direção, para que eles possam, Pai, orientá-las segundo a Tua verdade. Profetizamos, ó Pai, que entre as nossas crianças se levantem homens e mulheres de caráter, de fé, comprometidos em obedecer a Tua palavra, e que glorifiquem o nome de Jesus através da sua história e da sua vida. Nós pedimos, ó Pai, tudo isso em favor das nossas crianças e pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Agora eu quero convidar você a meditarmos juntos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre o sofrimento do cristão e os propósitos de Deus acerca desse sofrimento a qual todos somos submetidos. Eu quero ler livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 ao 17. Eu vou fazer uma leitura rápida, mas depois você terá a oportunidade de meditar sobre esta passagem. Diz assim a palavra de Deus: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem disciplina, da qual todos, feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Vamos orar, queridos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e que ela se cumpra, que ela cumpra o seu propósito sobre as nossas vidas.
Acabamos de ler que o Senhor usa de algumas das aflições e dos sofrimentos desse mundo como meio de correção e de criação dos seus filhos. Por isso, ainda que tenhamos dificuldades em aceitar a correção, ajuda-nos a entender os teus propósitos, a reconhecer a tua disciplina sobre o sofrimento, a qual muitas vezes desconhecemos as causas. Oramos, ó Pai, em especial pelos que passam pela tua disciplina nesse momento, que passam pelo sofrimento da disciplina do Senhor. E oramos por aqueles que, desavisados, se confundem ou confundem-se com a falta de sofrimento, como se este fato de não haver sofrimento fosse com o fato de que sejam filhos de Deus, quando de fato a falta de sofrimento é exatamente o contrário. E é isso que entenderemos mediante a tua palavra. Ajuda-nos a compreender e a esclarecer, ó Pai, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo, Pai, a qual precisamos compreender para prosseguirmos a uma nova história contigo. Clamamos, ó Pai, revelação é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que lemos há pouco fala sobre os sofrimentos que acometem o cristão. Sofrimentos que têm vários objetivos. Sofrimentos que de fato, pelo fato de sermos cristãos, não estamos isentos de passar por eles. Sofrimentos que afetam toda a humanidade, seja crentes ou descrentes, todos estamos submetidos, inseridos nessa situação de sermos tomados por sofrimentos que não compreendemos. Enfermidades, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas na família. Situações que acontecem com todos a todo tempo. O texto que lemos fala sobre o modo como Deus trata o sofrimento na vida do seu povo, com propósitos distintos, obviamente, entre ímpios e crentes. Para os ímpios, para aqueles que são incrédulos e que rejeitam a Deus, que rejeitam a existência de Deus, que rejeitam a sua providência, o seu saber, para estes, o sofrimento é um aviso, uma pré-preparação para o juízo final, para o sofrimento eterno que desde já os vem alertando para o tormento eterno que há de vir. Já o sofrimento para aqueles que creem em Deus, para aqueles que confiam no Senhor, que creem na sua existência, que se submetem, que são dependentes. O sofrimento aos crentes, aos cristãos, representa algo diferente. Representa a correção de um pai que os ama e que quer o melhor para a sua vida. Por isso hoje nós precisamos entender isso, queridos. Este é o maior desafio para todo cristão. Entender isso. Que isso significa viver uma dependência em Deus. Pois o alvo de Deus no sofrimento dos seus filhos é justamente nos fazer entender, nos fazer compreender que algumas coisas precisam ser restauradas na ordem correta do Senhor. Por isso o alvo de Deus no sofrimento dos seus filhos tem a ver com nos ensinar a nos desapegarmos das coisas desse mundo, coisas que acabam por ocupar o coração e a mente por inteiro, não sobrando espaço para a presença de Deus. Sabemos, queridos, que muitos acabam
elegendo coisas e pessoas para darem razão e propósito à sua própria existência. E esse fato, com esse fato, eles vão idolatrando pessoas e idolatrando coisas, quando na verdade deveriam se voltar primeiramente a Deus. Por isso, quando o sofrimento vem pela perda de algo, de algum bem, ou de alguém amado, logo, o sentimento é de acharmos que Deus é injusto, por nos ter tirado algo que achávamos que era nosso. O alvo de Deus, queridos, no sofrimento dos seus filhos, é nos fazer enxergar que as coisas desse mundo, elas são passageiras, mas o que nos aguarda na sua presença, essas são eternas e incomparáveis. E precisamos compreender que justamente porque Deus nos ama, é que muitas vezes somos confrontados naquilo que entendemos ser prioridade para as nossas vidas. Deus, queridos, quer que eu e você anseiamos pelo que Ele tem preparado para nós nos céus. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Deus não quer que você termine a sua carreira e não concluindo os propósitos que Ele tem para a sua vida. Mas infelizmente nós temos visto muitos que acabam por se acomodar e param no meio do caminho. Acomodam-se com o seu nível de fé, com o seu nível de relacionamento com Deus, e logo as coisas deste mundo voltam a ser a prioridade em suas vidas. Deus usa o sofrimento dos seus filhos, queridos, para mostrar que a nossa morada não está nesse mundo. É por isso, queridos, que nos deparamos frequentemente com tantas aflições, inquietações, onde parece que não encontramos repouso nem descanso em tempo algum nessa terra. Deus permite que passemos por estas coisas, para entendermos que devemos continuar seguindo para a terra prometida, a qual Ele tem preparado para mim, para você. Por isso, Deus usa o sofrimento dos seus para não nos deixar acomodar com este mundo, mas pelo contrário, para ansiarmos de todo o nosso coração pela glória que há de vivermos na sua presença e na eternidade. Pois já sabemos, queridos, que quando tudo vai bem, facilmente nos esquecemos de Deus. E só lembramos de Deus quando a coisa aperta, quando o calo dói. Por isso já diz o ditado popular: todo mundo é ateu, até que o pitbull pule a cerca da sua casa. Todo mundo chama por Deus e busca por Deus de alguma forma quando está diante da adversidade e da luta. Mas, queridos, o propósito de Deus, por fim, o propósito de Deus no sofrimento dos seus filhos também pode estar ligado à correção de caráter, de conduta e até mesmo doutrinário. Por isso nós lemos nas cartas de Pedro uma figura de linguagem a qual Pedro usa com frequência nas cartas que ele escreve, acerca do ourives que submete o ouro à purificação pelo fogo. Ou seja, assim como o ouro é submetido a altas temperaturas para que seja purificado das suas impurezas, assim Deus nos purifica, permitindo que sejamos provados ao fogo e às lutas e aos sofrimentos desse mundo. Lutas às quais todos nós somos submetidos e somos também purificados de toda a impureza, se assim deixarmos que Deus entre com ação sobre aquela situação. O texto que nós lemos, queridos, o autor do livro de Hebreus, a qual é desconhecido, por isso nós vamos tratar dessa forma, trata exatamente desse mesmo assunto, onde ele usa um outro tipo de linguagem para
esclarecer isso àquele povo a qual ele estava escrevendo esta carta. Ele usa o mesmo ponto de Pedro, usando uma nova linguagem, a linguagem de um pai que corrige o seu filho porque o ama. Ou seja, do mesmo modo que um pai educa e corrige o seu filho para o seu bem, assim Deus também o faz com os seus filhos. O autor de Hebreus, que mostra aos seus leitores a maneira como eles deveriam encarar o sofrimento, a maneira como eles deveriam ver as perseguições e angústias, talvez possa trazer alguma orientação para a sua história e para a sua vida. O autor ele mostra que devemos enxergar o sofrimento, nós cristãos, as quais confiamos no Senhor, a encarar de maneira diferente, de uma maneira que possamos compreender que tudo tem um propósito da parte do Senhor. Rapidamente, queridos, para que você entenda, o autor de Hebreus ele retrata um povo judeu que havia se convertido ao cristianismo. Haviam crido em Cristo, mas que estavam sofrendo pressões de todas as partes a abandonar o cristianismo e a voltar ao judaísmo. Era uma pressão muito forte que vinha de todos os lados. Vinha do trabalho, vinha da família e até mesmo da própria sinagoga. Por isso, o autor ele escreve esta passagem para ajudar a muitos a não se desviar do cristianismo, a evitar a apostasia e não abandonar a fé, a não deixar que a perseguição nem o sofrimento a qual estavam sendo submetidos viessem a impedi-los de prosseguir, fazendo eles compreenderem que as perseguições pelas quais eles estavam passando não deveriam ser de modo algum motivo para desânimo, mas pelo contrário, as lutas e perseguições, justamente as lutas e perseguições que eles estavam sendo provados, serviriam de um sinal de que eles seriam verdadeiramente filhos de Deus. Pois já sabemos, afinal, qual é o pai que não corrige os seus filhos. E o sinal das perseguições, das lutas, era justamente um sinal de que aquele povo estava seguindo o caminho correto. E que as aflições eram apenas sinais que demonstravam que eles verdadeiramente eram filhos de Deus. Sabemos, é lógico, queridos, que esse não é um argumento tão forte nos dias de hoje, pois muitos filhos acabam confundindo, muitos pais acabam confundindo o amor com a falta de correção. Pais que acabam permitindo que o filho faça tudo por acreditar que isso é o verdadeiro amor. Mas naquela época, esse era um argumento muito forte. Por isso, o autor usa essa linguagem, essa forma de expressar, para trazer algumas orientações práticas para aquele povo que estava passando por tanto sofrimento e por tanta perseguição, por amor e por fé ao cristianismo. A primeira coisa que o autor enfatiza ao povo judeu, ao povo convertido ao cristianismo, é que aqueles que estavam acreditando que aquele momento era ruim e que parecia difícil demais superá-los, o que o autor enfatiza no primeiro momento é que não há nada ruim que não possa ficar ainda pior.
Veja, ele diz, porque a luta contra o pecado, a luta contra a apostasia, vocês ainda não tiveram que combater até o sangue. Ou seja, ele estava dizendo, vocês estão lutando contra o pecado. A luta tem trazido sofrimento, dor e angústia, mas ainda não tiveram de combater até o sangue. Eles estavam, queridos, sendo ameaçados, pressionados pelo Império Romano, perdendo sua liberdade, seus bens, mas ainda, queridos, eles não estavam sendo ameaçados de morte por estarem seguindo a Cristo. Sabemos que parece ruim todas essas coisas, mas elas ainda não chegaram ao ponto de terem que entregar a sua vida pelo cristianismo. Queridos, nós precisamos entender que todo o sofrimento a qual somos submetidos nessa terra e nesse mundo não são suficientes para nos tirar da presença do Senhor. Não devemos deixar que nada nos afaste da presença de Deus, pois a luta contra o pecado ainda não chegou ao ponto do sangue. Assim como Cristo se entregou por mim e por você, tendo que entregar o seu sangue na cruz do Calvário. Deus não havia requerido ainda o sangue daquele povo. Assim como nós vemos em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 35, acontecendo com os heróis da fé do Antigo Testamento, que foram provados até o limite do sangue. Veja uma das passagens que diz, uns foram torturados, outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Outros foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, desamparados, aflitos e maltratados. Os heróis da fé, descritos no capítulo 11, a partir do verso 35, foram submetidos a uma prova até o sangue. Mas a este povo, a qual o autor de Hebreus escreve, ainda não tiveram de combater até o sangue. É mais ou menos como quando estamos passando por uma grande luta e alguém chega até nós e nos diz, calma, poderia ser pior. A gente se sente um pouco melhor, mesmo sabendo que nada mudou. Parece que aquelas palavras nos ajudam a ficar firmes. Por isso o autor de Hebreus continua dando orientações práticas sobre os sofrimentos vividos ao seu povo. E lá no versículo 6 o autor traz à memória do povo aquilo que muitas vezes estava sendo esquecido. Palavras de Deus, as quais ele diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desmais quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige quem ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. O autor estava escrevendo, estava dizendo ao povo que eles precisavam trazer à memória a palavra de Deus, as quais eles estavam esquecendo de pôr em prática. Queridos, assim muitas vezes acontece também com a igreja do Senhor. Muitos conhecem a verdade, sabem o propósito de Deus, o plano de Deus. Muitos tiveram a própria profecia da parte do Senhor para a sua história e sua vida, mas se esquecem de pôr em prática aquilo que Deus havia dito em seu favor. Nessa passagem, o autor quer enfatizar ao povo para que não desprezem a correção do Senhor, fazendo-nos refletir sobre o fato de que aquele sofrimento possivelmente seria uma disciplina de Deus, um modo de Deus forjar o coração daquele povo. Por isso, queridos,
se você constatar que o sofrimento pelo qual você possa estar passando seja uma disciplina de Deus, não deixe o seu coração se endurecer. Esteja submetido à disciplina do Senhor. Não desanime, não murmure contra o Senhor, não blasfeme contra Deus, mas pelo contrário, busque compreender o que a própria palavra nos ensina. O Senhor corrige a quem Ele ama. Sabe, queridos, qual o pior castigo que Deus pode dar a um pecador? É dizer a Ele: seja feita a tua vontade. Segue o seu caminho, faça conforme a sua própria vontade. Queridos, o pior castigo que Deus pode dar a um pecador é deixá-lo fazer aquilo que é a sua própria vontade. Por isso aqui nós precisamos entender algo. Exatamente porque Deus ama a mim e a você, é que Ele nos corrige, é que Ele permite o nosso sofrimento para que sejamos forjados e provados segundo a nossa fé em Cristo. É por amor, queridos, que muitas vezes o Senhor nos contraria sim em nossas vontades, em nossos desejos. É por amor que Deus passa por cima do nosso livre-arbítrio, a qual Ele mesmo nos concede, para nos resgatar do pecado, para nos tirar da condenação, para nos fazer voltarmos aos teus braços. Assim mesmo como Ele fez com Jonas, a qual todos vocês conhecem a história. Jonas, mesmo desobedecendo as ordens de Deus, Deus dá um jeito de fazer com que Jonas voltasse aos seus caminhos. Usou a tempestade, o naufrágio, o peixe, para que Jonas voltasse aos propósitos de Deus, exatamente assim como Deus quer que você volte novamente aos propósitos que Ele tem definido para você e para a sua história. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Assim, queridos, é o Senhor quando ama os seus. Mesmo em desobediência, mesmo imperfeito como somos, Ele usa dos nossos sofrimentos, das angústias e aflições que vivemos nesse mundo para nos trazer de volta ao centro da sua vontade. Por isso, queridos, o autor ele continua trazendo orientações ao povo. E ele diz ainda que a correção é uma das evidências da nossa salvação. A correção de Deus, que traz o sofrimento à nossa história, muitas vezes é uma evidência da nossa salvação. Há muitos que se perguntam: como sabemos que somos salvos? Há algumas coisas que a Bíblia nos esclarece acerca de como reconhecermos que somos salvos verdadeiramente. A primeira é o fato de que quando cremos e confessamos Cristo como Salvador e Senhor, somos salvos. O segundo sinal é o da santificação e o da mortificação dos nossos pecados. Também este é um sinal, porque afinal de contas, quando temos a presença do Espírito Santo em nós, começamos então a nos purificar e a nos libertar do pecado. Há ainda um terceiro sinal de que somos salvos, assim como descreve a Bíblia, pois somos convencidos que o Espírito Santo de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas ainda uma quarta evidência, que são as provações, os sofrimentos aos quais vivemos e passamos por conta de Cristo e também em decorrência a nossa obediência ao Evangelho de Cristo, que é exatamente o que o autor de Hebreus descreve lá no versículo 7 e 8, dizendo:
Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Veja, queridos, o alvo de Deus no sofrimento dos seus é nos disciplinar para termos disciplina, firmeza, perseverança, mesmo quando a situação não é favorável. Naquela época, na época em que foi escrita esta carta de Hebreus, era comum que o homem tivesse, além da sua esposa, outras mulheres chamadas concubinas, fazendo com que houvessem filhos legítimos da parte da esposa, que eram esses disciplinados firmemente para assumir o sobrenome do pai e a herança que seria deixada a eles. Mas também haviam os filhos ilegítimos, ou também chamados bastardos, que eram criados de qualquer jeito, sem disciplina, sem qualquer direção. E aqui, queridos, fica claro a diferença. Deus nos trata com disciplina, pois somos considerados filhos legítimos do Senhor. Somos considerados filhos legítimos e não bastardos. Pois esses bastardos que não são legítimos, não são corrigidos como acontecem com os filhos de Deus. Por isso nós vemos tantos ímpios, muitas vezes, fazendo tudo o que lhe apraz, sem qualquer consequência, sem qualquer sofrimento. Mas, queridos, o verdadeiro filho, Deus o corrige. Por isso aqui nós precisamos compreender algo. Há aqueles que pensam que quando alguém está passando pelo sofrimento, pela dificuldade, por ser cristão, por ser obediente ao Evangelho, há quem pense que este sofrimento é porque ele não possui fé suficiente. Mas o contrário, aquele que vive bem, aquele que não tem sofrimentos, aquele que tem a sua vida tranquila, esse tem fé, esse está comprometido com a palavra. Quando o que o autor de Hebreus descreve exatamente como sendo o contrário, queridos. Pois é por sermos filhos de Deus, filhos legítimos, é que somos disciplinados, é que passamos pelo sofrimento, é que passamos pelo fogo, pela prova. É por causa de Cristo e por causa da nossa obediência ao Evangelho que muitas vezes passamos por situações que não compreendemos, que não conseguimos compreender. Eu não estou falando, queridos, de um sofrimento por consequências de um pecado, por uma pisada de bola, mas pelo verdadeiro sofrimento que somos acometidos, mesmo quando estamos cumprindo o propósito de Deus, a vontade de Deus. Somos perseguidos, somos humilhados por termos temor a Deus, por sermos obedientes ao Evangelho. Cuidado, queridos, para que não se confunda, achando que a falta de problemas é o que te faz ser filho de Deus.
caia no erro de achar que a tranquilidade, a prosperidade, a saúde são provas de que você é filho de Deus. Porque isso não prova nada. Pois Deus pode simplesmente não estar te provando por você não ser um filho legítimo do Senhor, por você não ter um comprometimento claro com a sua palavra, com o seu evangelho. Queridos, nenhum pai corrige o filho do outro. Quantas vezes não estamos diante de filhos desobedientes que geram vergonha alheia, de crianças que estão bem próximas a nós, mas que nós não podemos corrigi-las, pois não são nossos filhos. Ainda que tenhamos vontade de corrigi-las, não os fazemos porque não são nossos filhos. Assim Deus é em relação aos seus filhos legítimos e aos seus filhos ilegítimos. Queridos, todo pai, em sua imperfeição, corrige o seu filho para o bem. Não há nenhum pai que corrija seu filho para o mal. Ainda que o filho não compreenda as razões, nós precisamos nos submeter a esta correção. Por isso, o autor ele continua dizendo: submetam-se à disciplina de Deus. Quando somos corrigidos, no primeiro momento parece não ser motivo de tristeza, não ser motivo de alegria. Afinal de contas, estamos sendo corrigidos. Porém, mais tarde, os que forem corrigidos recebem a recompensa, a correta e verdadeira paz que vem do Senhor. Assim como diz o salmista, também diremos: foi-me bom ser afligido. Qual o propósito? Porque, mesmo sem entender o propósito daquela correção, nós cremos e confiamos no Senhor. O autor de Hebreus, ele conclui, queridos, lá a partir do verso 12 ao 17, nos dando algumas considerações acerca do sofrimento do cristão. Dizendo: aguentem firme, façam os caminhos retos, não se desviem e não se desviem dos seus caminhos. Removam todo e qualquer obstáculo que o impeça de prosseguir e vá adiante, para que vocês que estiverem passando por esse tipo de sofrimento não desistam. Aqui entra a importância, queridos, da igreja a qual eu e você congregamos. É importante estarmos juntos para um apoiar ao outro. Sigam em paz com todos, também diz o autor de Hebreus. E a santificação. Receba a correção do Senhor e mantenha-se na busca pela santificação. Cuidado com a apostasia, com o abandono da fé, com o sofrimento que pode te tirar da presença do Senhor. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus por causa dos sofrimentos desse mundo. Cuidado, queridos, com a raiz de amargura que brotando vos perturbe e não vos deixe prosseguir. Esta raiz que pode contaminar o seu coração, fazer você murmurar contra Deus. Ele ainda diz: cuide para que o sofrimento não te faça semelhante a Esaú, que trocou a bênção por um prato de lentilha. Esaú até se arrepende com lágrimas, mas ele não encontra, pois o seu coração já está endurecido diante daquela situação. Enfim, queridos, se o sofrimento te tem feito viver uma história que quer te tirar da presença do Senhor, se o sofrimento tem feito parte da sua história, faça um inventário e busque sondar o seu coração e entenda que há algo que não está conforme a vontade de Deus e confesse os seus pecados a Ele. Se humilhe diante do Senhor e volte a ter a comunhão com Deus. Volte-se ao Senhor e submeta-se à correção de Deus. Aguente firme, mude os seus caminhos e que o Senhor te dê graça
para experimentar uma novidade de vida aos que perseveram e permanecem segundo a vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida, queridos. Medite sobre esta palavra, reflita sobre o que foi dito. Não deixe que nenhum sofrimento deste mundo seja maior do que a glória que há de vir, a qual o Senhor tem preparado para mim e para você na eternidade. Faça desse sofrimento uma ponte para que você ganhe ainda mais intimidade com Deus, para que você conquiste mais dependência, para que você seja mais dependente do Senhor, para que você seja mais próximo e tenha mais comunhão com o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos que neste momento, Pai, refletem sobre a tua palavra, sobre este sofrimento, sobre estas lutas e aflições, às quais todos os cristãos são submetidos quando provados em sua fé. Pai, ajuda-os a perseverar, a permanecer, ó Pai, firme no propósito de obedecer os teus mandamentos e as tuas palavras. Pai, nós usamos das palavras do autor de Hebreus para refletirmos sobre tudo aquilo, Pai, que passa, Senhor, em nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, vencer todo e qualquer obstáculo que está diante de nós e possamos alcançar, ó Pai, a glória da eternidade nos teus braços. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que me ouvem. Dá a eles, ó Pai, um início de semana abençoado. Uma semana de paz, de bênçãos e de vitórias. É o que eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Boas festas mais uma vez e que logo estejamos juntos reunidos para a glória do Senhor. Amém.